Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, sou um consultor de tecnologia, empresas, pessoas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer muita gente durante a minha carreira, continuar conhecendo muita gente de sucesso que faz a diferença. Aqui no nosso projeto Sucesso à Brasileira, a gente vai trazendo pessoas que fazem sucesso, que têm histórias, trajetórias, que dão dicas de sucesso. Isso a gente vai assistindo, vai se inspirando e vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Eu queria agradecer a sua audiência. Quanto mais vocês assistem, comentam, compartilham, isso vai nos ajudando, vai nos empolgando. Então fique até o final, tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito bacana. Se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. Se você estiver no Spotify, deixa ali a sua avaliação. A gente está em todas as redes sociais. Você vai encontrar lá o Instagram do Celso Sberner, do Sucesso Brasileiro. Está no LinkedIn, está no Facebook, até no TikTok agora. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas a gente vai trazendo aqui, mais a gente vai gerando sim esse ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. A gente está também no canal Marketing, a gente está na IPTV e agora tem o nosso site www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você encontra todos os nossos convidados, os episódios, você pode assistir por temas e está sendo muito bacana essa experiência. Hoje nós vamos falar de medicina preventiva, medicina integrativa. Nós vamos falar de ciência, de espiritualidade. Você acha que ciência, medicina, espiritualidade pode caminhar lado a lado? Isso é apenas uma das poucas provocações e questões que nós vamos resolver aqui hoje. Nosso convidado é um sucesso muito especial. Dr. Fábio Gabas. Ele é um médico um médico integrativo, medicina preventiva, ele é também neurocientista, pesquisador, palestrante, é muita coisa, ele é uma referência nessa área e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Dr. Fábio Gabas, pela sua presença. É um prazer estar aqui, Celso, que alegria. Esse convite aí foi realizado há um tempo aí e eu prometi para você, né? Sem Estarei dúvida. Presente e vamos para esse sucesso de mais esse podcast. Sem dúvida. E, nós nos vimos, eu já tinha visto vi mais uma palestra sua, foi um show. Foram duas então. Cada palestra é um show. Poxa, muito obrigado. Muito, muito bacana. Muito Sinal bacana que o Fábio Gabas não atrapalhou. Não, sem dúvida não. Ajudou muito, né? E é muita coisa aqui, pessoal, vou falar. Ele também é sócio-diretor da empresa chamada H-Metrics. H-Metrics, muito bacana que a gente vai falar da H-Metrics. Vou ler que isso é muito bacana aqui, ó. Ele já mudou positivamente a vida de milhares de pessoas. É o idealizador do programa Despertando Vidas. E uma das mentes da atualidade no Brasil nas áreas científicas no campo agora que eu tenho que ler, consciência, espiritualidade, meditação mindfulness, física quântica, cosmologia, saúde plena e expansão da consciência. Esqueci algum? Não, acho que nem eu sabia de tudo isso aí. Que maravilha, fiquei feliz. Pois é, eu comecei a ler isso assim, ferrou. O episódio vai precisar de 4 horas para tratar tudo isso aqui. E nós vamos falar da sua carreira, da sua trajetória, como chegou nesse sucesso todo. Mas vamos começar a falar um pouco de alguns temas que saltam aos olhos. Essa história de medicina integrativa, de medicina preventiva. O que é isso, doutor Fábio? Pois é. E por incrível que pareça, não é uma área ainda reconhecida, né, pelo Conselho Federal de Medicina. É um nome dado a essa medicina em que nós colocamos o nosso foco especialmente na saúde. A medicina convencional, com as suas especialidades, ela já há muitas décadas ela vem com esse foco em fazer o diagnóstico e tratar com as drogas, os medicamentos, cirurgias, quimioterapia, radioterapia, enfim, as terapias disponíveis dentro, cientificamente reconhecidas para tratar aquelas doenças. Mas muito pouco a gente vê a medicina num cuidado verdadeiramente preventivo e de promoção de saúde. Por quê? Porque eles falam, a mamografia é preventivo, né? Fala que, fui fazer o seu cuidado preventivo do câncer de mama. E, na verdade, não é preventivo, ela é, no máximo, diagnóstico precoce. Você faz um diagnóstico, olha, pegou cedo, que bom. Quer dizer, é válido? Super válido. Tem que fazer esse tal do preventivo convencional, que na verdade, você fazendo diagnóstico precoce, você pode salvar vidas, porque diagnostica num ponto que tem absoluta cura.
Mas a gente considera o preventivo um passo antes, que ele vem associado ao que a gente chama de predição. E isso ainda, infelizmente, a medicina convencional não colocou atenção. Vai colocar porque é inevitável, é ciência, é estudo, então não tem como isso não integrar. A gente já chama de medicina integrativa porque a gente sabe que vai integrar com a medicina convencional já já. A gente pode chamar de medicina preditiva, então? Olha, ou é pode preventiva? chamar do que quiser, Sim. porque na verdade é uma medicina clínica. Só que nós temos um enfoque na predição-prevenção. O nosso foco é predição-prevenção. É bioquímica. Porque, por exemplo, hoje a gente está vendo muita morte por doenças cardiovasculares. Tem jovens caindo morto para lá e para cá, aumentou um percentual muito grande de morte súbita, especialmente infartos, trombose, AVC. Só que a pessoa faz ali, por exemplo, um ecocardiograma, um teste de esteira, um ergométrico, e não tem nada. Tá normal, o médico fala, olha, pode, seu coração tá ótimo. Ele infarta na escadaria do laboratório. Por quê? Porque aquele exame, eu entendo como é que ele está cardiovascularmente falando naquele momento, mas não sei daqui meia hora. Agora, existem marcadores inflamatórios, por exemplo, você está usando homocisteína, o próprio PCR ultrassensível, IL-6, TNF-alfa, dímero D, ferritina, fibrinogênio, que são marcadores que, se você for estudá-lo, a razão, o pessoal fala muito do colesterol, né? O colesterol tem impacto no seu coração, colesterol total tem impacto no seu coração, como marcador de risco, tanto quanto a cor dos seus olhos. Você falou que você queria um olho azul, né? Agora, para fazer esse podcast. Você com olho azul, com olho castanho, não vai mudar o impacto no seu coração. Mesma coisa, avaliação isolada de um colesterol total. Entendi. Até porque 75% dos infartados, isso é um trabalho de 137 mil pacientes em 541 hospitais nos Estados Unidos. Mostrou que quase 75% dos indivíduos que chegaram infartados estavam com colesterol baixo. Então, não é um marcador fundamental, não, o colesterol como risco cardíaco. Você tem todos esses marcadores inflamatórios e a proteína que transporta esse colesterol. A poliproteína B versus a poliproteína A. A poliproteína B é que aumenta o risco de formação de placas de ateroma. A poliproteína A é a proteína que transporta o bom colesterol. Então, essa razão, mais a lipoproteína A, que é constitucional de cada indivíduo, com isso você consegue, aí sim, predizer. Sim. Então, eu vou pegar você que fala, Fábio, eu sou forte, faço 5 horas de academia por dia, não tenho nada, eu tô um cavalo. Não é o seu caso. Não é meu caso. Vamos supor que fosse. Exemplo bem fictício. Bem fictício. Aí você vai fazer essas avaliações e vai ver que você está num altíssimo risco. Sim. Porque são avaliações preditivas. É um radar de longo alcance que eu falo, ó, hoje você não tem nada, mas no radar de longo alcance, essa trajetória que você está indo vai trombar daqui 1, 2, 3 anos num iceberg aqui de um infarto. E a medicina só cuida de você depois que você bateu nesse iceberg, ela vai cuidar do casco quebrado e o que fazer para não afundar o navio. Então, se bem estou entendendo, tem coisas isoladas, tem marcadores ou sintomas ou coisas acontecendo isoladamente que só aquilo isolado não é a melhor forma de se avaliar. Porque, pelo que eu entendi, tá bom, pode estar com colesterol alto e nunca acontecer nada, pode estar com colesterol baixo e infartar no dia seguinte. Então tem que ver o todo. Daí essa história também do integrado e do preditivo. E falar assim, olha, para esse caminho... Pô, faz muito sentido isso, né? Mas isso não é reconhecido ainda como uma prática boa? Não. Por incrível... Veja, quando eu digo não é reconhecida é porque quando a gente fala de medicina integrativa, a solicitação desse tipo de exame, esse raciocínio clínico integrativo, não é ainda integrado na medicina convencional. Né? Por outro lado, só cresce o número de médicos, inclusive cardiologistas clínicos, aplicando, aprendendo, buscando, querendo entender. Porque, como eu disse, nós temos aí banco de dados de milhões de trabalhos científicos publicados mostrando a relação desses marcadores preditivos com risco. Então, nada mais inteligente, né, do que você integrar. Se 1 em cada 3 mortes do mundo é por doença cardiovascular, aumenta só o número de infarto, por que eu não vou pesquisar e buscar como predizer e prevenir? Claro. Tá entendendo? Então, esse radar de longo alcance, a gente vê que é algo fundamental. Ó, você quer ver uma coisa? Na década de 70, você tinha o teu carro, você só levava ele no mecânico quando dava pau. Então, saiu fumaça lá, parou. Antigamente a agulhinha do carburador, o opalão, lembra? 6 cilindros, o SS, que beleza.
É. Que lá Meu pai tinha um desses. Então, meu pai tinha um Charge RT, um V8. Que demais. Eu dirigi esse carro por anos. É? Era apaixonado nele. Pô, demais. Meu pai tinha um Opalão, aquele que abria o vidro, assim, e ele Isso. ficava todo aberto, o vidro da frente e do trás. De trás o Chargeão Os dois também. pareciam um Isso, emendava, coisa linda. Sensacional. Esse aqui, pessoal, só alguns vão entender, os mais novos não vão entender. Depois a gente põe a legenda aqui, né? O que é um carro, um motorzão V8. Sensacional. Assim. Sensacional. Muito bem. E aí, você levava o carro quando dava algum problema, parava, saia fumaça. Começou uma campanha década de 80 e 90, o quê? Manutenção preventiva. Você leva seu carro para fazer revisão quando ele ainda está ótimo, ele não manifestou nenhum problema, mas você faz a revisão. Para quê? Para predizer e prevenir problemas do carro, para que não te deixe na mão numa hora importante e reduza o risco de acidentes, que se comprovou verdadeiro. Sim. Mas com o ser humano a gente não faz isso ainda. Ser humano, qual que é a cultura hoje ainda do cidadão convencional? Meu, quando tem uma dor, quando tem uma coisa, que é um nódulo que aparece, um tumor, ou ele desmaia, ou infarta, ou um AVC, aí vai no médico. Sim. Então, nosso interesse como médico integrativo, falando em nome das sociedades de medicina integrativa e no mundo todo, que a gente viaja por aí, é muito claro, gente, a gente não quer competir, não estamos falando mal da medicina convencional, ela é fundamental. Cuidar de doença é fundamental, salva vidas, está aí para isso. Mas diminuir esse preconceito com quem faz um trabalho digno, certo? Porque tá cheio de infelizmente, né, charlatanismo tá em todas as áreas. Em todas, sem dúvida. Né? Mas tá cheio de gente séria que estuda e sabe o que está fazendo, avaliando preditivamente o paciente para evitar que ele fique doente. Cuidar da saúde. Até porque a gente tem um conceito de que a doença, ela não tem existência própria. Não adianta você focar na doença. Porque a gente, assim, vamos fazer uma analogia com a história da luz e da escuridão, né? Quando você fala de escuridão, a gente sabe que ela não tem existência própria. O que tem existência própria é luz. Escuridão é menos luz. E a gente até brinca. A prova disso é que se eu pegar um punhado de luz e ir num quarto escuro e abrir a mão, o que acontece com o quarto escuro? Eu clareio o quarto escuro com a luz que está na minha mão. Agora, se eu for com um punhado de escuridão num quarto claro e abrir, eu não vou escurecer o quarto. É minha mão, porque eu tenho existência própria, a luz. O que tem existência própria é saúde. Esse software universal, essa consciência cósmica toda poderosa, que tudo permeia, tudo conduz nessa brilhantismo, nessa magnificência que é a natureza e o corpo humano como parte dessa natureza, ela é a favor, né? Ela gera saúde. Você imagina que um bebezinho com trilhões de células advém de uma única célula. Olha a inteligência para pegar uma célula e converter num bebê. Sim. Então o que tem é saúde. O que é doença? Quando começa a ter ruído nessa troca de informação entre o corpo e essa inteligência, começa a diminuir a saúde que estava em 100%, igual a bateria cheia do celular, começa a diminuir 90, 80, 70, chega um ponto dessa troca mais ruidosa que as células perdem a informação original e a manifestação desse menos saúde é doença. É a manifestação, mas não tem existência própria. Aumenta a saúde que diminui a doença. Não, e se puder prever isso, né, predizer isso, sensacional. Só um minutinho. Pessoal, como sempre, nós vamos ter como encontrar aqui o nosso convidado, e é muito bacana. Ontem eu passei a noite dando uma olhada. Tem o site Dr. Fábio Gabas, tem o site da empresa da Gametrix também, tem o Instagram dele, tem muita coisa, então vale a pena. A gente vai ter aqui sempre como encontrar o nosso convidado, que vale a pena, que tem tanta, eu não consegui ver todas, tem tanto vídeo no YouTube, tem tanta coisa no canal, tem tanto podcast, que é muito bacana. E nessa história da predição, porque quando eu falo de medicina integrativa, eu não sei, eu faço uma alusão que eu posso estar errado. Antigamente existia o médico da família. Aquele médico que tinha lá, que não estava nos hospitais, ele ia na casa das pessoas e ele olhava. Você tá com dor na orelha, você tá com isso aqui você tá roxo. Olha, que estava mais branquinho, pode ser uma anemia, leva a língua. E com a modernidade se perdeu esse conceito. A medicina integrativa é um pouco disso ou não tem nada a ver? Tem um pouco do médico, o médico que vai ver você como um todo, como os médicos talvez da década de 60, 50 faziam. Não, faz sentido. Por que eu digo isso? Porque, em geral, pelo menos dos meus colegas que eu convivo, que eu trabalho, que eu observo, existe uma preocupação muito grande da atenção a ser dada ao paciente.
Tanto que a minha consulta são 2 horas, porque é uma consulta sempre já atrelada a um retorno de 1 hora cada um. Então, a minha primeira consulta são 2 horas, no mínimo, com esse paciente, fora o WhatsApp, que a gente troca. Então, eu acho que esse tempo maior de contato, porque hoje, infelizmente, em geral, as consultas são mais rápidas, né, médica? Vai direto. Por que dói o estômago? Dói que hora? Como é que dói isso aí? Ah, queima, você faz endoscopia, gastrite, omeprazol. Né, e vai embora. Que tem o outro esperando, tem uma fila esperando. Que não é culpa do médico isso, o sistema é assim. Mas, então, isso acaba perdendo da relação. E eu vejo que esse tempo maior, com atenção maior, com esse interesse maior, cria um vínculo até energético, emocional, Sim. que me permite ser instrumento do que você está precisando. Me permite ser instrumento. Porque às vezes o paciente está precisando desse acolhimento, ele quer essa conversa, ele quer contar a história dele, ele quer ser ouvido. Né? Eu ouço tantas queixas assim de paciente falando: nossa, doutor, fui num colega seu, e eu comecei a falar, ele fez assim pra mim: shh. Falei: como é que é? Ele fez: shh. Tipo assim, para de falar que eu... Eu falei: e aí? Falei, esse eu nunca vi. Falou, aí eu não ouvi mais nada que ele falou, doutor. Levantei e fui embora, porque eu não ouvi mais nada. Óbvio, quebrou a empatia, o vínculo. Eu já vi consulta rápida, mas do médico falar shh, não me atrapalha. Shh, para de falar. Fala demais. Esse eu não tinha visto ainda. Então, acontece, né? Claro que são exceções, né? A gente sabe que o médico ele é bem educado para ter esse cuidado. Olha, que eu conheço de médico com um coração gigantesco. Bom, eu sou médico, eu adoro médico. Né? Não gosto de ir ao médico por doença. Eu gosto de médico como amigo, né? Não para ir procurar doença. Eu gosto de médico preditivo, integrativo. Ótimo. Como eu tenho meus amigos, a gente troca informações para um cuidar do outro, mas cuidar da saúde. Para mim não faz sentido você não agregar à medicina convencional um trabalho preventivo verdadeiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E é isso que eu faço, é isso que a gente trabalha, é isso que a gente luta. E quando você fala do médico de família, é porque quando você tem esse tempo maior para avaliar, fazer uma avaliação mais ampla, examinar, pôr a mão no paciente, ver com mais cuidado essa bateria de exames que a gente pede, isso cria esse vínculo do médico de família de confiança. Eu tenho um monte de pacientes, mas domingo, Fábio, meu filho, esse domingo me ligou um amigo: a filha de um amigo meu tá com asma, olha, o médico mandou isso, posso dar? Porque confia, eu quero ouvir você, Fábio. Né? Porque cria esse vínculo que tinha no médico de família antigamente, e esse vínculo por si só é terapêutico. Quando você confia, eu confio em você, você fala: toma isso. Olha, já tem um impacto poderoso, placebo, junto com o efeito do medicamento, que é a confiança que eu tenho no que você está me fazendo. Sim, sem dúvida. Porque senão, né, doutor Fábio, fica mecânico. Me dá a impressão, né, sei lá, tô pensando na minha filha, meu filho, de muitas vezes ir ao médico e já saber o que vai acontecer. Tá bom, então vamos levar, né, meu filho lá no hospital, porque se ele tá ruim da garganta, eu tenho certeza que ele vai dar antibiótico, vai dar o médico. Clavulinho, anti-inflamatório, dipirona, se tiver febre. Isso aí. E já ficou. Eu nem sei para que precisa ir lá. Aí inventaram, então, a telemedicina, porque. E algumas vezes eu falei assim: para que eu vou lá? O cara, eu já sei tudo o que ele vai fazer. Tudo, e dito e feito, você chega lá e você já entra no sistema querendo ser atendido muito rápido. Para ir embora rápido. Então vai, vê o que tá. É isso mesmo. Dá o clavulim, mais esse monte de coisa aí, bacana, não sei o que, vai embora. E pronto. E aí não avalia, por exemplo, uma criança tendo dor de garganta de repetição, entender se é alguma coisa alérgica, se você trocar esse travesseiro dessa criança, que não tá legal o ambiente que ela mora, se tem ar-condicionado com mais higiene, jogando fungo em cima da criança à noite. Tem que entender o que ela tá comendo, tem que entender se ela tem alguma intolerância, por exemplo, à lactose, que é muito comum a criançada que bebe leite, ter os ites da vida, rinite, sinusite, dermatite, colite, né? Então, essa avaliação, tudo bem tratar a dor de garganta com antibiótico, tem que tratar, tá com pus, tá criança com febre, infelizmente não tem muito o que fazer. Trata, não sou contra isso não, imagina, tem que tratar. Mas, só isso, porque daqui 15 dias ela volta, outro antibiótico. Aí daqui 2 meses ela volta, outro antibiótico. E cada antibiótico arrebenta com a flora intestinal da criança, que é onde localiza-se 80% do sistema imunológico. E demora 2 anos depois de uma antibioterapia para a flora recuperar automaticamente. Olha que loucura. Então você tem que fornecer ali uma cepa nova de probióticos, pré-bióticos, para formar o simbiótico, para que a criança restabeleça a saúde intestinal dela, que é fundamental para o sistema imunológico dela, inclusive. Então isso não é visto. Isso ou você antioxidar, ou você usar fitoterápicos, alguns tipos de cogumelos específicos, algumas vitaminas, minerais como zinco, coisas que melhoram a imunidade.
Não, para com isso, faz nada. Deixa a criança lá. Será Não. vitamina D. Isso. Aliás, a gente fala, faz 20 anos que eu falo de vitamina D, eu com meus colegas, né? Todo mundo metia o pau. Hoje já começou, hoje vários colegas dizem, não, dá vitamina D, já esqueceram essa bobagem que normal é 20, mas entre 20 e 30 tá bom. Tá bom uns cambal e tá bom. Isso é uma baita de uma insuficiência de vitamina D, você ter 25, 26 no sangue. Óbvio, tem que avaliar tudo junto, o paratormônio, claro. como é que tá o cálcio sanguíneo, o magnésio. Tem avaliações para ser feita, claro. Não é só o marcador de vitamina D3 isolado. Mas é importante repor que fortalece a imunidade. O Covid provou isso pra gente. Quem tinha altos níveis de vitamina D não tiveram problema como quem tinha menor que 20. A maioria que morreu tinha vitamina D baixa. E agora, os médicos são formados para isso atualmente? Isso Na faculdade. Na faculdade, porque com certeza tá um monte de gente nos assistindo aqui e fala assim, tá bom, quero ir nesses médicos que têm essa visão integrativa e preventiva, preditiva. Existe formação para isso? Existe formação para isso mas hoje. Não é o usual. A faculdade não traz essa formação. É mais fácil professores criticarem do que apoiar. Tem exceções, né? Infelizmente vê muita, por essa ignorância mesmo, por não conhecer o que esse suplemento, uma vitamina D, que é um hormônio poderosíssimo, faz no seu corpo. Faz, subestima, a vitamininha, nada, o que vitamina vai fazer? Sabe, por não conhecer, pela ignorância, não apoiam esse tipo de coisa. Mas a faculdade em si, não. Existem hoje várias formações, pós-graduações, em que o médico formado, ele vai lá não especializar, porque não é uma especialidade. A medicina integrativa não é especialidade. Eu não sou especialista em medicina integrativa. Eu sou médico clínico e com atuação nessa área integrativa. Entendi. Então, você pode fazer pós-graduações hoje, reconhecidas pelo MEC, e você aprende como ver, abordar o seu paciente nessa ótica integrativa, preditiva, preventiva. E essa tendência que você falou, Fábio, ali que tem uma tendência de mais médicos estarem pesquisando, indo atrás. Existe uma possibilidade disso acontecer no Brasil em maior escala? A gente está bem posicionado em relação, sei lá, a outros países do mundo? Ou como é que vai ser o futuro em relação a isso? O Brasil tem uma vantagem mesmo, porque o médico tem essa autonomia de uma série de exames. Em alguns países é muito difícil fazer exame. Aqui no Brasil o médico tem uma liberdade muito grande para a realização de exames, o que facilita esse trabalho preditivo, porque eu tenho dados, né? Para fazer predição eu preciso de dados. Então, eu acredito que no Brasil tem essa vantagem, sim. Muito bacana. E aí vamos falar um pouquinho porque tem umas horas, eu vi lá na sua palestra, que a gente fala um pouco de espiritualidade, né? E tem uma afirmação sua que é muito bacana, que, né, não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, mas sim uma centelha divina em uma experiência espiritual através do corpo físico. Lindo. Eu entendi que não somos só matéria vivendo espiritual, mas pelo contrário, uma centelha divina que está vivendo num corpo físico. Uma experiência espiritual num corpo físico. Num corpo físico. Porque é muito comum a gente ver aquela frase, nós não somos um ser material tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência material. Eu fui mais além. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, somos seres centelha divina tendo uma experiência espiritual através de um corpo físico. Sim. Quer dizer, é um passo antes, porque na verdade, assim como o corpo vamos dizer, é passageiro, é ilusório, porque tudo que nasce morre, tudo que muda é passageiro, porque se muda, ele termina. Né? Então tudo que evolui só não muda aquilo que sempre foi, aquilo que é. Sim. O que é absoluto, imutável, isso é eterno. Não é eterno porque vive muito tempo, é eterno porque não tem tempo nessa dimensão. A eternidade não tem tempo. Sempre foi, apesar do tempo. Sim. Então, essa centelha divina, quando eu falo dessa centelha, eu estou me referindo a esse aspecto anímico da alma, do verdadeiro ser, que antecede experiências. E o espírito também é uma experiência porque ele também nasce, ele também tem o seu ciclo de fechamento. Sim. Óbvio que fecha o ciclo, abre outro, né? Assim como o corpo físico. Mas você não é um espírito. Assim como você não é esse corpo físico. O que você é o que sempre foi, que é a única coisa que tem para ser, que é o que eu sou, que é a única coisa que é. Sim. E a faísquinha disso te anima no seu espírito e no seu corpo físico. E o que tem, qual que é a ligação disso com medicina integrativa e preventiva? Onde que essas coisas
estamos falando de ciência aqui, estamos falando de espiritualidade. Onde é que essas coisas podem, ou todo mundo vê como é que isso se encaixa de alguma forma? Parece aquelas provas de QI, né? Falar, ó, olha, um copo, um celular, faça a relação. Porque tem as duas coisas. Eu Claro. vi que tem essas Não, eu tô coisas de alguma brincando com forma você. fazem sentido serem Total. avaliadas também. Né, claro. Não, porque é isso. É, primeiro que o seguinte, né? A gente sabe o quanto que o nosso estado emocional, nosso estado, ele impacta a nossa bioquímica. Sim. A gente sabe o quanto que emoções derivadas do amor fazem diferença na expressão do seu DNA, em marcadores inflamatórios, na produção de hormônios e neurotransmissores, no seu sistema imunológico. E o quanto emoções derivadas do medo fazem de caos em todo o sistema. Então o seu estado, ele é muito importante. A gente estava conversando até antes de começar, né? Falando dessa coisa, desse maior estudo longitudinal até hoje realizado, foi por Harvard, que é um estudo de mais de 80 anos que acompanharam uma população. Para entender quais são os verdadeiros fatores que contribuem com longevidade, qualidade de vida. E viram que não fumar, fazer ginástica, comer bem, isso aqui, tudo isso tem impacto, sim. Mas o maior impacto são as relações sociais gerando em você um sentimento de harmonia, de alegria, de ter amigo, de ter pessoas que cuidam de você, de convívio social, que o japonês chama de moai. Lá em Okinawa eles vivem tudo mais de 100 anos, né? E uma das razões, além da alimentação que é fantástica, né? Além deles, eles não sabem o que é aposentadoria. Perguntaram, mas olha, quando é que você se aposenta? Eles não conheciam a palavra. Aposentar, mas o que é isso? Não sabia. Né? Aí explicaram, não, a gente não aposenta. Por quê? Porque o trabalho é a razão de eu viver. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Porque a razão pela qual eu saio da cama é o trabalho que eu escolhi para minha vida. Como é que eu vou parar isso? É minha vida. Sensacional. Né? Então isso também traz longevidade. E o Moai. Eu sei que se eu adoecer e tiver algum problema, eu tenho o suporte de toda a minha comunidade. Incrível. Verdadeiro, se importando comigo como se fosse eles. Então, de novo, o estado é o que faz o milagre no nosso corpo físico. Sim. Eu vejo gente que come bem, não fuma, faz nada, mas, puxa, tem uma qualidade de vida terrível porque vibra em emoções derivadas do medo a maior parte do tempo da sua vida. Então, é ser precioso. O mais importante, qualidade de vida, essa parte de não o mais importante, mas uma coisa muito importante, pilar muito importante, qualidade de vida e toda essa parte de relacionamento social. Relacionamento, estado emocional, como você, o que predomina nas suas emoções? Sim. Quanto o seu coração está aberto, aceitando a vida tal qual ela é, versus quanto o teu coração está fechado, resistindo ao que é. Incrível. Porque não depende do que é. Você pode ter 2 pernas, 2 braços, 3 carros, 2 casas, um emprego ótimo e tá frustrado. Sim. Não é o que você tem, é a sua lente para ver. E essa lente, ela é ajustada pela espiritualidade também. Ah, entendi. Olha aí. Tá começando a juntar a caneca com o copo. Passei no teste de QI. Totalmente, agora estamos começando a entender. E, pessoal, tem mais uma coisa aqui que o Dr. Fábio falou, estava até com o João Luiz Borges, aqui do PKT Studio, a gente estava falando aqui antes de entrar na gravação. Será que vamos todos viver aos 100 anos? Qual foi sua resposta, Dr. Fábio, sobre os 100 anos? Para que pensar tão pequeno? Se podemos viver 200, para que viver 100? E aí falou para mim aqui que, não, você deve viver, essa geração, não sei se eu especificamente, claro, é mais de 100, 100 e poucos anos. Sim, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O passar de 100, a gente diz que nos próximos anos, o 100 anos é o atual 60. Né? Isso já é bem claro entre vários cientistas. Né? O que alguns cientistas, e a gente tem aí pesquisadores de Harvard, né? O David Sinclair, um pesquisador de Harvard, tem alguns outros médicos ligados à longevidade, estudiosos da bioeletricidade celular, como Michael Levin. Esse Michael Levin aí é extraordinário. Enfim, essa galera toda já estão pesquisando e estudando o comportamento celular, a bioeletricidade, técnicas de você regredir esse processo de envelhecimento dentro de um conceito regenerativo, que já alguns dizendo que essa geração nossa, jovens, 50 anos, né, vão bater os 120 com uma naturalidade, e essa geração mais jovem, hoje aí seus 20 e poucos anos, a tendência é passar de 200 mesmo. Passar de 200 anos de idade. Passar 200 anos de idade. Porque, inclusive, o Kurzweil, o Ray Kurzweil, que é um super um futurista aí,
e estudioso, ele diz que por volta de 2035 a gente vai chegar num ponto que para cada ano que você envelhece tem tecnologia e ciência para você voltar um ano para trás, biologicamente. Então Mas aí vai zerar? ou seja, você vai envelhecendo só no seu RG e data de nascimento você envelhece, mas biologicamente você mantém uma idade. Ah, é? Por muitos anos. Por muitos, muitos anos, muitos, pelo visto. Mais de É 200. isso, pode viver 200, 300. Aí, óbvio, né? A gente Claro. tá falando aqui com base na teoria no que nós temos hoje. Isso pode se concretizar, pode não concretizar, mas pode se concretizar até mais rápido, porque do jeito que nós estamos numa velocidade exponencial de tecnologia e ciência, pode ser que daqui 5 anos eu falar, lembra que há 5 anos eu falei que podia bater 200? Já estamos falando em 400. Tudo é possível. Nós estamos num ponto em que não adianta a gente limitar nossa mente. Assim como era provado cientificamente no século XIX que é impossível um meio de transporte voar, porque nada mais pesado que o ar tem condições de sustentar no ar. Era comprovado cientificamente. Não pode voar. E aí veio o avião, aí todo mundo voando hoje. Agora ficou normal. Sim. Então até que aconteça, né, é impossível. Então não adianta a gente limitar. Não, é impossível viver 200 anos. Por quê? Sensacional. Fiquei muito animado, tenho certeza que muita gente ficou bem empolgado aqui. Eu tava pensando em chegar perto dos 100. Agora eu vou achar que pôr 120 como meta é uma boa meta. Eu acho que sim, eu acho que o senhor deve ter essa meta sim. Por outro lado, eu acho importante considerar por quê que quer viver 120, 150, ou por quê? Ou fazendo o quê? Ou sentindo o quê? Vivendo o quê? Eu acho que é muito importante, mais importante do que você vai viver 120, 150, 200, o que é a vida para você? Sim. Né? Qual o teu papel? Como que você vive essa vida? E aí de novo entra a espiritualidade, porque é uma forma de você sair desse automático da mente primitiva, porque se você analisar o ser humano convencional, o ser humano comum, as pessoas hoje, em virtude dessa riqueza de informação, isso é igual à pobreza de atenção. Então, nessa pobreza de atenção, o cérebro entra no modo automático. Ele fica sempre no futuro, no passado, cachoeira de pensamento, essa ansiedade, esse estresse todo que a gente fala, chama modo default. Default mode. E nesse estado assim automático, você repete o passado no futuro. Você tende a viver sempre resistindo ao que é. É o que é, resisto. Nunca tá bom. Predomina a tendência negativa do cérebro. Por exemplo, você passa um dia com 100 experiências, 99 neutras ou boas, e uma negativa. Qual que marca o dia? Pois é. Você acordou, respirando, uma árvore, um dia bonito, um abraço do filho, um beijo da mulher. Que você pega um carro com ar-condicionado, dormiu quentinho, tomou um banho quente com sabonete cheiroso. Isso não vale nada. Tomou um café da manhã numa mesa farta. Isso não tem problema. Agora, olha aquilo que aconteceu. Então, essa tendência negativa do automático gera um estado de vida de sobrevivência. E é possível, quando você amplia a sua percepção dessa consciência magnífica que permeia todos nós, que é pelo sentir, não é pelo saber, não é lendo livro, não é estudando mais, é ampliando o sentir, a sua percepção desse campo, dessa ordem, dessa inteligência, dessa luz, desse amor. Quando você amplia a sua percepção desse campo, a lente para você ver o mesmo é completamente diferente. A vida tem outro sabor, as coisas têm outra beleza, as coisas têm outro brilho. Ótimo. E nesse estado você está aberto não mais para ficar repetindo os padrões do passado, mas como um canal para o novo. Sim. Aí você viver do 120, 150, que bom, porque você está no serviço dessa força. Sem dúvida. E viver, não sobreviver até os 90, 100, 120, né? Mas viver pelo que eu estou entendendo. Agora, doutor Fábio Gavas, tem um desafio, que é o desafio que a gente escuta todo dia, que é saúde mental. Né? Então, assim, isso parece que veio à tona com a pandemia. Acho que isso se reforçou. Já tinha um processo das pessoas, né, com problemas de saúde mental, mas isso veio. A pandemia parece que aumentou essa história, né? A palavra burnout ficou em evidência como nunca foi nos últimos 5, 6 anos. E talvez será que a saúde mental é o grande desafio que a gente tem para isso? Ou é só é passageiro esse momento? Não, tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. E a saúde mental, você vê no Brasil, antes da pandemia, dados, você pode procurar aí, dados da OMS sobre saúde mental do brasileiro. Está escrito assim, 86% do brasileiro tem algum transtorno mental.
antes da pandemia. Imagina, de cada 100, 86 tem algum transtorno mental. Antes da pandemia. Piorou mesmo. Eles calculam um aumento de 41% de pior na saúde mental do brasileiro com a pandemia. Então, quer dizer, passa de 90% do brasileiro, que é um dos países mais estressados do mundo, por incrível que pareça. Não sei por que Também isso. não Eu vi sei. essa estatística, mas não deveria ser, né? Bom, sei lá. Enfim, tudo é como deve ser. Então, nós temos aí uma taxa, um índice muito elevado de pessoas com transtorno mental. E é isso que você falou, tem um impacto isso violento, porque a minha qualidade de vida, de novo, não depende do que eu tenho, do que eu faço, depende do significado que eu dou para minha vida e as emoções correspondentes. Se minha vida, puxa, olha, uma família linda, eu tenho 5 filhos, 5 presentes na minha vida. Olha que maravilha. Por enquanto. Por enquanto. Tô negociando com a mulher pra gente pensar, não sei se é uma menininha. Ótimo. Mas enfim, você pode ter uma vida maravilhosa, mas se você dá um significado para isso, minha vida é um estresse, uma correria, minha vida... Qual que é a minha qualidade de vida? Ela é essa porcaria que eu tô dando como significado para ela. Então, o aspecto mental, enquanto as pessoas continuarem reféns desse modo automático, esse modo default, eu vou dizer para você, vai continuar essa estatística de 90% da população em transtorno mental. Entre a faixa etária de 14 a 35 anos, suicídio é a segunda maior causa de morte. E a primeira é acidente, mas dentro de acidente, 40% é por overdose de droga e álcool. Ou seja, não deixa de ser suicídio também. Então, o que está acontecendo com a saúde mental? Mais tecnologia, mais coisa, o mundo mudando nesse sentido. E como é que está a percepção de felicidade, de bem-estar, de qualidade, de satisfação, de plenitude das pessoas? Então, sem dúvida, é um assunto que muito pouco... Óbvio, a gente está vendo agora, vou participar da Virada Zen, né? Participo sempre da Virada Zen, uma alegria com a Mari Amaral, uma fofa, uma querida que traz atenção para isso. Várias campanhas no mundo hoje para essa saúde mental. Só um minutinho. Um beijo para Mariana Amaral. Mariana Amaral esteve aqui. Ah, que legal. A gente fez o episódio do Sucesso Brasileira. Se você não assistiu, vale a pena colocar Sucesso Brasileira. Mariana Amaral veio aqui, falou da virada sustentável, falou da virada Zen. Espetacular. Espetacular. Desculpa. Parênteses, beijo para a Mari. Um beijo para minha querida amiga. Então, muitas campanhas estão sendo realizadas para trazer o ser humano para uma mudança nesse modo de funcionamento cerebral. Sair desse modo default e entrar no target mode. Então, eu acho que daqui para frente nós vamos falar muito. E, não existe coincidência, né, no sentido da palavra ser aleatório, não tem aleatoriedade, tudo está dentro de uma ordem, né? A gente está vendo que com a inteligência artificial crescendo a passos largos, o que todo mundo está dizendo é que nós, seres humanos, teremos mais tempo. Sim. Então, eu vejo como algo muito interessante a gente pensar que com mais tempo, a ideia é que a gente possa ser humano, porque hoje nós estamos, de uma certa maneira, no fazer humano. O ser humano acorda e fica no fazer. E a vida vai passando, usando cada vez está mais rápido o tempo. A vida está passando, você não vê nem seus filhos crescer, não vê nada. E você fala, puxa vida, tô aqui lutando, não sei nem porquê. Tô no fazer. E equilibrar esse eixo do fazer humano com o eixo do ser humano é o que traz brilho para a vida. E nesses casos, tem uma coisa bastante em moda, que é você falar de meditação e mindfulness. Né? Então, primeiro, até antes de explicar, mas qual a diferença entre meditação e mindfulness? Essa palavra tão difícil de escrever. Mindfulness é atenção plena, ou em sânscrito você vai no sati, que significa você voluntariamente trazer atenção plena para esse momento num estado de aceitação. Isso é mindfulness. Mindfulness, que é a mesma coisa que sati. Os grandes mestres já falavam desse sati, que é trazer voluntariamente atenção plena para esse momento num estado de aceitação. Por quê? Porque a meditação ela vem como uma das formas de você executar esse mindfulness, que é você simplesmente quietar, trazer ali, silenciar e trazer foco para um ponto. Pode ser respiração, pode ser foco para um mantra, pode ser foco para partes do corpo. E ao trazer atenção para um ponto, focar em um ponto, você diminui aquelas 6.000 coisas que a mente fica lidando ao mesmo tempo no automático. Entendi. Então a meditação é uma das formas de você praticar essa atenção plena
voluntariamente no estado de aceitação. Ah, perfeito. Né? Isso pode ajudar nessa situação esse problema de as pessoas estarem totalmente fazendo humano e não sendo humano. Isso. Você tira do fazer humano e bota para você. Porque o que acontece? Quando você entra nesse modo default, você tem áreas específicas do cérebro, linha média de córtex pré-frontal, cingulado posterior, você tem região do sistema límbico, amígdala. Então, são áreas que colocam você nesse estado, nessa cascata de pensamento um atrás do outro, essa correria, essa loucura, sempre insatisfeito, sempre resistindo ao que é. E a prática de mindfulness comprovou isso em todos os trabalhos, tem o mundo inteiro publicando trabalhos sobre, inclusive o Jon Kabat-Zinn, ele nasceu no mesmo dia que eu, 5 de junho, só que ele é de 1944, e ele que criou esse nome Mindfulness, e ele tem cursos e vários trabalhos mostrando do Mindful Based Stress Relief, MBSR, que é o alívio do estresse baseado em mindfulness. Então, assim, são muitos hoje as provas claras de que você aprender a trazer atenção para um ponto, você fortalece o seu córtex pré-frontal, você aumenta o hipocampo, a hora da memória, você diminui essa atividade doida da amígdala, que é o sininho do terror, e você ativa o chamado long circuit, porque a gente está no curto-circuito. A amígdala do ser humano nesse modo automático, ela está sempre, tudo é perigo, o dia inteiro, alerta, né? E aí as pessoas estão sempre nessa ansiedade, transtornos de ansiedade, acaba programando o seu sistema nervoso autônomo e a mente da sua célula num estado de desequilíbrio, de ansiedade, angústia. E fica programado na célula, porque o sistema nervoso programa elas, olha, é ansiedade, angústia, é pavor, é pânico. Aí a pessoa tá um belo domingo com a sua taça de vinho, num pôr do sol, tem uma crise de choro, tem uma crise de pânico, mas não sei de onde vem, tá tudo bem. Porque sai do comando, porque a programação já está enraizada. Então, isso é o curto-circuito, porque a amígdala tocando terror, e à medida que você tem um gatilho consciente ou inconsciente, o curto-circuito ela já deflagra essa reação. O que é o longo-circuito? Que a meditação, mindfulness, favorece. Você passa essa informação, a amígdala percebe uma coisa, que ela já vai transformar aquele ratinho num elefante, e no long circuit, na hora que ela passa pelo córtex pré-frontal, que fala assim, cala a boca, filha, tá tudo bem, você é só um ratinho. Já ele passa, vai descansar, vai sorrir. Vai tomar o seu vinho. Termina de tomar o seu vinho em paz e vai fazer amor com a tua mulher. Então, assim, meditação, por exemplo, eu nunca fiz nada relacionado a mindfulness, meditação. Eu deveria fazer, todo mundo que está aqui assistindo deveria fazer. De alguma forma. Sim, todo mundo deveria fazer. Isso aí, porque não tem nada a ver. As pessoas confundem, meditar com a coisa religiosa, né? Alguém uma vez falou, eu não medito porque eu sou católica. Eu falei, mas escuta, mas Jesus meditar a vida inteira meditando, como é que a católica não pode meditar? Óbvio que não tem nada a ver com o catolicismo, porque o catolicismo não prega que você não deve meditar. É coisa dela, dessa pessoa. Não tem a ver com religião. Nada a ver com religião. É focar, atenção plena. É atenção plena. Então, a prática olha, pode ser assim, você pegar essa caneca, eu tô no escritório, tenho 5 minutos entre um paciente e outro, eu vou marcar no relógio 1 minuto de foco na caneca. Eu vou 1, 2 e... Caneca, mentalmente, né? Caneca. Não deixa escapar, caneca. Escapou? Trago de volta, caneca. Escapou? Trago de volta. Quer dizer, só de eu fazer isso, eu já tô praticando essa atenção, esse foco na caneca. Já promove alterações estruturais e funcionais no cérebro, esse simples exercício. 12 semanas, na verdade, 3 semanas de meditação diária, 20 minutinhos, já tem impacto na anatomia e funcionalidade do cérebro. 12 semanas é muito claro os benefícios que tem. Então, peraí, para eu entender bem, ele altera a anatomia? Anatomia, aumenta a estrutura. O hipocampo aumenta, a amígdala diminui. Físico. Você mede o córtex pré-frontal, hipertrofia, áreas modificam estruturalmente o cérebro e funcionalmente. Sensacional. E todo mundo deve praticar, pelo amor de Deus. Então essa dica tá clara para todo mundo. De alguma forma, procure mindfulness, meditação e vamos praticar, né? Veja o que se adequa melhor, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a meditar, eu medito todos os dias 40 minutos, pelo menos, né? Pelo menos. Se eu puder, deixa lá. Que legal. Mas quando a gente começa, 20 minutos para você já cansou. Por quê? Porque
você começa as percepções um pouquinho, né, devagar. Então, você fala, puxa, tá lá 20 minutos. O que eu usava? Eu usava 2 técnicas. Eu usava de mantra. Vou dar um exemplo. Você pega a palavra eu sou. E você fecha o olho e você visualiza ela escrita. Eu sou. E ela vem até você assim, ó. Eu sou. Passa tiro. Que letreiro de um filme. Eu sou. Eu sou. Escapou, porque vai escapar. Ah, preciso comprar frango no supermercado antes que feche. Né? Opa, gentilmente traz de volta. Eu sou. Não tem problema escapar. Até porque o exercício não é não escapar, é se escapar você voltar. O reconhecimento que você. Opa, escapou. Você trazer de volta para o foco, isso é a musculação para o cérebro. Então eu fazia esse, ou da respiração, que eu gosto muito também. Fechar o olho e fico atento na minha respiração, contando 1 à medida que o ar entra e 2 na hora que ele sai. Então, ó. Entrou, conto 1 mentalmente. Saiu, conto 2. E aí, à medida que escapou, traz de volta. Escapou, porque escapa. Dependendo do dia, sem então. Dúvida, sem dúvida. Vai pra lá, nossa, preciso ligar pro fulano. Nossa, que legal que foi aquilo que aconteceu. Nossa, não posso esquecer que semana que vem. É normal, porque a mente não tá treinada a trazer foco. Mas que nem eu, já há mais de 10 anos, diariamente, 40 minutos, se eu fecho o olho aqui, meu cérebro não escapa. Ele fica ali naquele silêncio. E nesse silêncio é a coisa mais espetacular que você pode viver. Porque não tem barulho para te infernizar, não tem julgamento para falar que tem algum problema, não tem, só tem luz. Que loucura isso. Fiquei com muita vontade de fazer essa história. Que bom, vendi um bom peixe para você. Vendi um bom peixe, acreditei. E para fazer tem que ter, não tem que ser especialista. Você pode procurar centros, você pode fazer meditação guiada. Por isso que eu falei, você vai ver o que você se adequa mais. Que bacana. Começa com uma guiada de 5 minutos, depois passa por uma guiada de 10. Vê uma música que você gosta, que te traz essa tranquilidade, foca na tua respiração, foca no mantra, escapou, Ótimo. traz de volta, faça do seu jeito. Ótimo, ótimo então. Fica essa dica. E isso vai fazer o quê? Dormir melhor? Porque eu ouvi dizer que o sono é importante. Isso ajuda também no sono ou aí são coisas separadas? Não, ajuda sim, com certeza. Porque ao silenciar, por que as pessoas têm problemas para dormir? Porque não para a cabeça. À medida que você aprende a trazer foco, a dormir, você silencia e você facilita a entrada no sono. Então isso vai ajudar em todos os aspectos. Ajuda em todos. Não tem uma articulação mental, visão estratégica, memória. Olha, tudo que você puder imaginar, isso aí quem quiser entrar na internet, coloca lá, trabalhos científicos vinculando meditação com saúde física, mental. Tem infinitos aí artigos publicados mostrando isso. Sensacional. E dormir bem também é essencial. Isso já é uma verdade, acho que desde que a gente nasce, né? Com sua certeza. Mãe, sua avó, sua tia, tem que dormir bem. Tem. E parece que hoje em dia as pessoas dormem mal, né? Infelizmente tem piorado sim a qualidade de sono, né? Aumentou muitas queixas de insônia, ou demora para iniciar, ou sono fragmentado. Ou acorda muito cedo. Ou acorda muito. Dependendo, acordar cedo, se você dormiu cedo, tudo bem, né? Não, se você dorme tarde, acorda cedo. Então, dormiu poucas horas. Poucas horas. Então, poucas horas é um terror, né? E tem gente que fala, eu tô bem, durmo 4, 5 horinhas. Não tem jeito. Essa conta vai vir. E vem com juros e correções monetárias. Porque dormir é o preço que você paga para ficar bem acordado. Né? E realmente é muito subestimado. Eu recomendo quem quiser ler um livro especial sobre a importância do sono. O maior PhD que a gente conhece é o Matthew Walker. Ele tem um livro Por que Nós Dormimos. Vocês vão ver coisas ali que até sono. Porque é tão importante o fato de dormir para a sua saúde, para a sua memória, para a sua saúde emocional, para a desintoxicação do seu cérebro, para prevenir Alzheimer, para prevenir doenças cardiovasculares, câncer. Olha, tudo. O sono, ele entra como uma peça, um pilar fundamental na nossa saúde física e especialmente psíquica. Sono, meditação, atenção plena. A gente falou um pouco de remédio. Remédio é uma coisa que tem uma importância vital na nossa vida, mas muito remédio é bom, pouco remédio é melhor. Existe uma dose certa? Como é que é a visão dessa medicina integrativa e preventiva em relação aos remédios, doutor Fábio? Se remédio fosse bom, ele chamaria Remáximo. Né? Ele é remédio. Entendi.
Não, brincadeiras à parte aí. Não, o remédio é fundamental. Tem momentos que a medicação ela é salva-vida, ela é imprescindível. Não tem como evitar em alguns momentos a medicação, especialmente em casos agudos, né? Alguma doença aí, ou um estado grave que a pessoa se apresente. Você tem que medicar, não tem Sim. conversa, não tem nem o que falar. É. Né? O grande problema é que as pessoas usam o remédio como bengala. Um remédio para dormir, um antidepressivo. Ah, sou contra? Imagina, sou a favor. Em casos que tem que usar um antidepressivo, a pessoa está na beira do suicídio. Eu já vi tirar pessoas de situações insustentáveis, insuportáveis, por causa do antidepressivo. Agora, você acomodar um remedinho e usar ele de bengala a vida inteira, só faz bem para a indústria. Porque, né, remedinho para dormir, tudo bem, não tá dormindo, tô passando um período que eu não tô dormindo. É melhor tomar alguma coisa e dormir do que não dormir, que você vai surtar. Agora, ficar nessa bengalinha do remédio para dormir a vida inteira vai te dar um Alzheimer. Pode pesquisar, que remédios tarja preta e mesmo os Zolpidem da vida, né, você vai ter problemas com memória, com cognição, usando esses medicamentos a longo prazo. Então, o problema não é o remédio, é você fazer uso dele como bengala, ao invés de ir na raiz do problema, né? Então, em vez de você tomar um omeprazol a vida inteira, que aumenta muito o risco de câncer de estômago, o uso contínuo de omeprazol, não diretamente, mas indiretamente, por diminuir a acidez, modificar estruturalmente ali a mucosa. Então, você aumenta o risco de câncer, claramente, o uso contínuo dessas drogas. Em vez de você usar isso continuamente, por que não avaliar o que é que causa esse seu problema gástrico? Por que não mudar a sua alimentação? Por que não parar certos alimentos que geram esse desconforto? Por que não mudar horários de alimentação? Enfim, vá na causa. Melhorar sua flora intestinal, melhorar suas enzimas digestivas. Use coisas naturais como enzimas digestivas, probióticos, certo? Sua flora, uma desparasitação. Então você tem alternativas naturais para melhorar seu trato digestivo, começando pelos seus hábitos, controlar seu estresse, meditar, dormir bem, Sim. que você não fica dependendo de uma droga para combater sintomas. Sim. Entende? Então, o problema, de novo, não é o remédio. Eu vou sair isso de bengala e não fazer o seu dever de casa de ter hábitos e ações que fazem bem para a sua saúde. Ótimo, ótimo. Sensacional, muito bacana. E vamos falar um pouquinho de Dr. Fábio Gavas, né? Porque além de toda essa especialização em medicina preventiva, preditiva, integrada, né? Você também é palestrante, é muito bacana. Eu vi a sua palestra lá, achei muito bacana porque naturalmente você é um palestrante, né? Você tem esse jeito de... Até porque a minha mulher, eu converso com ela, parece fazer uma palestra para ela, fala, amor... Ela fala, nossa, mas que palestra, essa palestra é número 14 que eu tenho gravada. Né? Porque tem uma impostação de voz, tem toda a forma de falar muito, muito bacana. É que eu gosto de explicar, contar, minha mão também fala, eu tenho entusiasmo em passar o que eu sei, se for ser útil, óbvio, se for para ser útil. Claro. E como é que foi essa história? Que tá bom, medicina, aí viu que a integrativa era mais legal e de repente foi falar, bom, vamos distribuir isso de uma forma mais... vamos exponenciar esse conhecimento e colocar isso em palestra. Da onde veio isso? Olha, as coisas vêm da fonte, né? A gente pensa que a gente faz alguma coisa, hoje para mim está cada vez mais claro que a gente acontece, né? Até porque o próprio Freud diz, né, que toda a base sua de pensamentos que define suas ações, elas vêm do inconsciente, né? Ou inconsciente pessoal do inconsciente coletivo através dos arquétipos que modulam como você vai pensar e fazer, que você não está com a rédea na tua mão. A ilusão. E vários pesquisadores, Benjamin Labette fez um experimento lindo, ele mostrou que antes de você decidir alguma coisa, 300 a 500 milissegundos, o seu cérebro já decidiu. Depois vem a tua percepção da decisão. Ah, decidi, não foi você, não tem você para decidir. Eu falo isso, as pessoas que arrepiam os cabelos. Então eu até evito de falar, mas isso é ciência, tá? Estou falando aqui. Sim. Acreditando ou não, é ciência. É provado. Claro. Né? Você não tem. Você é influenciado por tudo, não tem você isolado. As programações da tua infância, a barriga da tua mãe, influências de Marte, Júpiter, da Lua, influência do que você viu naquele dia, do teu humor naquele momento, do que aconteceu na sua vida ontem, do abraço que você deu ou não deu no seu filho. Olha, tudo está modulando inconscientemente, porque o processamento é de milhões e milhões de bits por segundo, para o teu consciente que é vagabundinho, 2.000 bits por segundo, fala, ah, eu decidi então pegar essa caneca e tomar essa água. Olha como eu tenho meu livre-arbítrio, ó. Viu? Tem 1 trilhão de processamentos para eu pegar essa garrafa e tomar essa água.
sim. Inclusive, o fato de eu ter bebido a água te fez pegar a garrafa para pôr mais Vou aqui. até pôr mais. Não foi livre-arbítrio seu pegar, foi porque você viu que eu bebi um gole e você foi por mais. Mas, enfim, tudo isso para dizer que o Fábio Gabas, que não é o que eu sou, é o que eu estou. Sim. Assim como eu estou médico, estou pai de 5 filhos, estou marido, estou. O Fábio Gabas que eu estou, e eu converso muito com ele, eu gosto dele. Eu acho ele uma pessoa interessante para eu viver nesse papel de Fábio Gabas. Mas é isso, é um papel. E esses papéis, o papel do médico, o papel do pai, o papel do palestrante, o papel do esposo, o papel do filho, o papel do irmão, e cada um você veste uma máscara, né? Sim. Eu ajo diferente com meus pais do que eu ajo com o paciente, eu ajo diferente Claro. com meu filho de 4 anos, diferente do que eu ajo com a minha mulher. Então são papéis que a gente faz na vida muito lindos, a persona, né? Persona vem, personar, era uma máscara do qual saiu o som, na época antiga lá, e do greco-romano, você tinha o personagem, por onde saiu o som, que era a máscara. Então a persona é a máscara que você põe. E eu acredito mesmo, eu vejo o quanto que se eu tivesse que programar a minha vida, eu não programaria tão bem. As coisas fluem, as coisas têm uma razão de ser, né? E eu fico muito feliz que dentro dessa personagem, essa máscara do papel do Fábio Gabas, eu fui levado a palestrar porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de dar aula. Dava aula de inglês em escolas já convencionais de inglês desde os 15, 16 anos. Dava aula particular para coleguinha, matemática, física, química, desde sempre eu dei aula. Então, aí quando chegou o livro do Bruce Lipton na minha mão, A Biologia da Crença, The Biology of Belief, chegou esse livro em 2005 através de um amigo, e eu li, fiquei encantado. Foi quando lançou o livro dos Estados Unidos. Eu que levei para a editora para eles traduzirem e fui revisor técnico. Então, o livro Biologia da Crença, que é um best-seller, e foi lá atrás, 20 anos atrás, que fui o revisor técnico dessa obra e sou prefaciador dos livros do Bruce Lipton. Quem comprar lá o Evolução Espontânea ou ao Efeito Lua de Mel, vai ver no prefácio ali meu nome. Ah, que bacana. Né? Então, assim, aí quando o livro chegou para mim em 2005, que veio essa tradução, eu fui convidado para dar palestra sobre o livro. Sim. Aí carimbou. Aí carimbou. Agora sou palestrante. Agora estou palestrante. Estou palestrante. Não, é legal que você está palestrante, está neurocientista, está pesquisador. Estou pesquisador. Então, muito bacana de poder fazer isso e não guardar para si, né? E colocar na palestra de realmente... alguns dos nossos convidados falou que conhecimento não se guarda. Que beleza. Eu não vou lembrar qual dos vários sucessos brasileiros, mas ele falou e foi marcante. O conhecimento não guarda, não guarde nada do que você conhece. Fale para todo mundo. Muito bacana. E faz isso... Como é que faz tudo isso? De cuidar de família, 5 filhos... Hoje eu liguei para você falando lá, Celso, espera que eu tenho que fazer mais 2 células tronco e depois eu vou para o estúdio com você. Né? E a pesquisa e palestra, como é que faz a vida ser assim? Eu acho que eu tiro o Fábio Gabas da jogada e deixo o flow acontecer. Porque se eu tivesse que dar conta, não dava. Não daria conta se tivesse que eu cuidar. Pois é. Aí de novo o flow, de novo o acontecer, né? Eu acho que é muito importante esse equilíbrio entre o fazer e o ser. Então, eu faço tudo isso e hoje eu estou desde as 8 horas me atendendo, agora eu estou aqui com você, vamos, né? Amanhã eu também começo a atender às 8, termino às 18 e vou para uma sessão de meditação coletiva que eu conduzo com uma equipe, que nós vamos até 2h30 da manhã. E sexta-feira tudo de novo. Né? Aí como eu vou ter essa noite com menos horas de sono, eu já reparo o meu sono de sexta para sábado, sábado para domingo, porque tem que fechar a conta. Tudo tem que estar em equilíbrio. Não adianta eu descobrir o sono porque eu estou trabalhando ou descobrir o cuidado com meus filhos porque eu estou fazendo isso ou aquilo. Então, eu procuro dar um tom de equilíbrio para todas essas áreas, né? Temperar. Eu aprendi isso com um grande mestre, né? Da importância do tempero da vida, que para você ter uma salada gostosa tem que ter lá limão, azeite, sal, ervas. Se tiver só sal e muito, fica horrível a salada. Ou só limão sem sal, também não dá para comer. É o tempero. Então, quanto de trabalho, quanto de espiritualidade, quanto de família, quanto de lazer. E é individual, porque não tem uma regra, não, é 2 horas disso, 1 hora. Não, é individual. Mas você sente que você está temperado? Né? Porque se você diz, não, eu não tô destemperado. Tô no automático e tô só com o salzão do trabalho aqui e não tenho os outros temperos da minha vida. Então essa reflexão eu tô sempre fazendo
E talvez por ter essa presença, esse mindfulness nesse tempero, eu acho que o universo fala, ah, vamos ajudar esse daí, vai. E aí as coisas vão fluindo, vão se encaixando. E eu vou com. Acho que caminhar com presença é acender a luz da consciência. É o farolzão do carro à noite, sabe? Você vai com a noite 120 por hora sem a luz, você vai passar reto na curva, né? Ou bater no poste. Então tem que acender a luz para ver. Eu acho que essa luz acesa é estar presente. O que eu estou fazendo? Olha o Fábio fazendo isso. Olha cada passo que eu dou. Olha cada pensamento que eu tenho. Olha cada intenção que brota. Olha cada coisa que acontece. Olha a natureza florando. Olha eu florando. Então essa presença em detalhes, eu acho que é muito transformador. Sensacional. E dá tempo de tomar cerveja com tudo isso? Lógico que dá. Como é que eu vou deixar minha cervejinha de lado? Ah, então tem um presente. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, que não é uma figurinha, chama Henrique. E ele, pequenininho, ele vai, às vezes ele ouviu falar para minha mulher, né, domingo, bem, eu vou tomar uma cervejinha e tal. E ele já ouviu isso algumas vezes, né? Eu vou tomar minha cervejinha de domingo. Aí agora ele pegou a bola, pai, que dia é hoje? Ele chegou para mim, pai, que dia é hoje? Eu falei, domingo. Vamos tomar uma cervejinha? Com 4 aninhos de idade. Mas eu dei tanta risada. E ele foi num restaurante lá na cidade da minha mulher. E ele tava lá, né, veio a menina tirando os pedidos, a garçonete, foi para um, foi pro outro, chegou para ele, o que você quer? Ele, mãe, hoje é domingo? Uma cervejinha. Olha lá, não vai dividir com ele, não, mas vai ter a cerveja. Mas aqui, essa aqui é pra você. Opa, que maravilha. Aqui que nós... Posso abrir? É sua, totalmente. Olha, pode abrir. Só não tem um abridor e copo, mas a próxima vez trarei. Mas isso aí, ó, é uma... já peguei cerveja... a IPA que eu gosto muito. Ó. Isso é uma Hiller Beer. Isso é um parceiro. O que a gente faz aqui? A gente traz alguns parceiros, doutor Fábio, alguns parceiros de sucesso brasileira, de casa. Então essa Hiller Beer, acho que até tem uma fotinho aqui, ó. Hiller é esse cachorrinho. Ah, que bonitinho. E eles fizeram tem aí também uma edição para nós Sucesso Brasileira. É um amigo e eles plantam lúpulo. Ah, é bem aqui artesanal no Brasil. mesmo. É artesanal. Porque o lúpulo é um negócio muito europeu. Tem muito em países frios. Eles começaram a plantar lá em Passa Quatro. E conseguiram ter já safras boas, tudo. E ele tava lá, bom, já que tem lúpulo, ele falou assim, vou fazer cerveja. Pronto. E tá montando essa cervejaria Hiller, que ele fez uma edição, então, Cantídio, obrigado, ele tá sempre mandando cerveja. E olha que bacana, essa é a planta do lúpulo. Uau. Né, lá, e ele que tá agora montando uma cervejaria, ele quer fazer a experiência de ter cervejaria na frente e o lúpulo plantado atrás para ver lá. Ele falou, vamos lá gravar um episódio do podcast. Estou só aguardando. Ele falou que alguns meses vai estar pronta a cervejaria, lá estaremos. Que sensacional. Para fazer alguma coisa bem bacana. Esse é um. Tem um outro parceiro nosso aqui, que é o Cashbank. Cashbank também chama Banco do Colaborador, é muito bacana. Marcelo Ramos. Isso, Marcelo lembra Ramos dele? Esteve no evento, ele esteve aqui também comigo. E gravamos alguma coisa. E ele começou a falar, no dia que ele veio aqui, ele falou Marcelão assim, é um show. Puta cara de primeira linha. Um grande abraço. Especial. Abração, Marcelo. Marcelo Ramos, ele veio aqui e eu fiquei um pouco intrigado com essa história, que ele fala assim, então tá, o Banco do Colaborador, nós vamos fazer a disrupção do mercado financeiro. Então, se todo mundo precisa de dinheiro, então o colaborador lá das empresas vai lá, tomou um crédito de R$1.000. Aí pegou R$1.000, tá bom, vai pagar 1.300, que é o juro. Quando ele pega esse crédito, esse 300 de juros, ele já devolve, o Cashbank já devolve 100% em benefícios para quem tomou o... Então, para você poder pagar a conta de telefone, parceiros, e jantar no restaurante, vai no Total Pass da academia. Eu falei, pera, Marcelo, não está fechando a conta. Quase paramos o episódio aqui. Pera, Celso, não tem pegadinha. Eu falei, então me explica. E ele falou, tem toda uma rede de parceiros. Claro. É muito bacana, é uma proposta disruptiva ciência, uma matemática por trás. Uma matemática por trás muito bacana que eu fiquei... Bom, e aí ele falou assim, bom, gostei muito também, você é um sucesso brasileira e hoje temos uma boa parceria. Que legal. Aqui, nos apoiando aqui, Marcelo Ramos, essa história. Mais um que tem aqui, que é também outro caso aqui, que é a Multi. A Multi é empresa de consultoria, esse eu sou um dos sócios da empresa, porque, falei lá no comecinho, né? Eu sou um consultor de tecnologia há 35 anos, já trabalhando com isso, e muito empolgado. Você é antigo, hein? Antigo, mas eu devo viver até uns 120. Eu falava 100, tranquilamente. Agora com o Dr. Fábio Gavos. Pra cima de 120. Pra cima de 120, isso. Então, vou viver... E é legal porque eu vou ver a revolução tecnológica. Vai. Porque, da mesma forma, o Dr. Fábio, que você falou da
da evolução da medicina, Exponencial. a exponencial, a gente está da vivendo regenerativa. a maior revolução da certeza. tecnologia de todos os tempos. Não tenho dúvida. A gente não sabe para onde a gente Não. vai com IA. É uma pontinha do iceberg. E aqui a gente faz projetos de estratégia de IA, ajudando as empresas a falar assim, tá bom, para onde você vai? Para onde você vai nos seus próximos 10 anos? Que ferramentas você devia usar? Para que você vai usar a inteligência artificial? Muito bom. Então é isso que a gente faz na Multi, uma empresa de consultoria, de TI. A gente tem muito consultor, muito desenvolvedor trabalhando. Que legal, com isso. parabéns. E por final, a gente tem a Synix, que é também um caso, apesar desse nome todo complexo, é uma empresa brasileira. Eles fazem projetos em LED. Então aqueles painéis de 15 metros por 3 e tudo. Aqui eles juntaram. Olha. Tem muita coisa que a tecnologia ainda não é brasileira, mas o máximo que dá para fazer com tecnologia, esses projetos, com coisa do Brasil, eles Que fazem, legal. né? Então Olha eles que fazem maravilha. painéis para shopping, para hospitais. Então, Sensacional. e é muito bacana. Luiz Alexandre também é um outro cara sensacional que vai espalhando LED e painéis, fazem salas Eu imersivas. adoro isso, adoro. Tem algumas agora, doutor Fábio, até que eles fazem o teto de LED, as paredes de LED, o chão de LED. Você aperta e parece que você está numa praia. Então já chegou no futuro que eu tô querendo, porque eu visualizo uma hora um ambiente 360 graus, uma doma, Uhum. uma redoma, que você tá ali dentro e você, com a inteligência, já pega todo o conhecimento de grandes mestres, pega de Buda, Uhum. e eu dou uma enriquecida com algumas coisinhas, uns detalhamentos, você carrega a inteligência com toda essa informação, e aí você entra com um grupo nessa doma, e você fala, montanha do Himalaia, e você tá ali cercado das montanhas do Himalaia, sentadinho, ouvindo o Buda pregar pra gente, perguntando e trocando informações, holograficamente o Buda falando com a gente. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso? Porque assim, se o Luiz Alexandre tiver, e ele vai estar vendo com certeza, porque ele está fazendo umas salas imersivas. Eu tenho um projeto para ele então. Porque algumas pessoas fazem em casa, porque o cara quer fazer isso e hoje algumas casas já tem isso, que ele aperta lá, como é, né, uma coisa toda em LED, ele põe na praia. E de repente ele está na praia e está lá sentado. Eu quero o cartão dele. Luiz Alexandre, Sainz, vamos fazer isso aqui, ele vai adorar. Ele vai adorar a história. Esses são os nossos sucessos à brasileira que a gente vai trazendo aqui para valorizar o que a gente tem no Brasil. Né, doutor? Para valorizar o que tem no Brasil. Estamos conversando há bastante tempo aqui, nem parece. E, doutor Fábio, né, tem todo esse sucesso das palestras e das consultas e esse tema fascinante de medicina preventiva, né? E o que você entende por sucesso? Sucesso? A gente pode começar falando que para mim não é sucesso, né? Porque as pessoas vinculam sucesso a coisas, a metas assim, sucesso é chegar a 10 milhões de dólares, patrimônio. Sucesso é ter saúde, sucesso é viver 120 anos, sucesso é correr uma maratona, um Ironman, né? Então as pessoas geralmente vinculam sucesso a coisas, e coisas não tem como você vincular sucesso a coisa, porque ela é muito mais uma percepção, né? Eu lembro fazendo um curso com um figurão aí americano de neurolinguística e tal, e tinha um rapaz ali que a gente sabia que era, sim, um homem brilhante, um empresário multimilionário, mas assim, centenas de milhões de dólares o patrimônio do cara, uma empresa fantástica, mundial. E o palestrante perguntou, né, quem aqui se considera um homem de sucesso? Eu levantei a mão, um monte de gente levantou a mão, ele não. E o palestrante, ele não levantou mesmo. Aí o palestrante, conhecendo a história, que o cara é famoso, falou, ô fulano, você não vai levantar a sua mão? Mas eu não me considero um homem de sucesso. O cara é uma família maravilhosa, patrimônio, empresário, de sucesso, faz um bem. Por que não? Não, porque um homem de sucesso é um homem que tem tempo para ver os filhos crescerem e eu não tive esse tempo para ver meus filhos crescerem porque eu sempre tive ocupado com as minhas coisas, então não me considero um homem de sucesso. Então, você vê, na opinião de todos na sala, ele era um homem de muito sucesso. Talvez o maior de todos. O maior de todos. Eu levantei a mão até com vergonha. Falei, perto dele, quem sou eu de sucesso? Sucesso é ele. E ele não levantou a mão. E ele não se sente mesmo. Então, quer dizer, você vê que a importância da percepção. Então, para mim,
por descartar essa coisa de... Porque você não tem o controle. O que a gente tem controle, meu pai do céu? Né? Se você vincular coisas, você não tem controle. Agora, o que eu, de certa forma, eu tenho uma percepção? Se eu estou em equilíbrio entre o fazer e o ser. Para mim, o que traz um sentimento de sucesso é saber e ver que o Fábio Gaba... Vamos terminar aqui onde começamos, né? Na hora que você falou que você gostou da palestra, eu falei, que bom que o Fábio Gabas não atrapalhou. Então, para mim, sucesso é quanto mais eu me sinto instrumento dessa grande inteligência versus o quanto que entra o tal do Fábio Gabas na jogada. Quanto mais eu consigo diminuir o Fábio Gabas nessa manifestação e mais sinto que, puxa, o Fábio Gabas está quieto, a mente está quieta, estou no fluxo dessa grande inteligência, na minha percepção de Fábio Gabas, aí eu me considero sucesso. O equilíbrio. O equilíbrio entre o fazer humano e o ser. Entre o humano e o ser. Ótimo. Essa conexão com esse algo maior que eu sei que alimenta todos nós. Quanto que eu gero de ruído como o Fábio, que eu atrapalho a pureza nessa troca, e quanto que eu silencio o Fábio e permito mais pureza nessa troca. Ótimo, ótimo, que legal, sensacional. E para quem está nos escutando, né, e já o conhece ou não o conhece ou está conhecendo agora e fala, bom, quero ir para esse caminho, eu quero ter essa mesma sensação, esse equilíbrio, que dica você daria para quem quer ter esse sucesso ou seguir esse caminho, Dr. Fábio? Olha, aproveitando um pouco do que nós conversamos, né, que a gente acha que faz, mas a gente acontece, mas tem algo que a gente pode fazer do ponto de vista prático para ouvir essa voz da sabedoria que todos têm dentro de si, porque não tem como você não estar permeado por essa grande inteligência. Nós estamos conversando aqui, são 70 trilhões de células, você está trocando 1 milhão de células por segundo, que nascem e morrem. Um segundo, 1 milhão, mais 1 milhão. Cada uma das 36 trilhões de células estão realizando, cada uma das 70 trilhões de células estão realizando 36 bilhões de reações por segundo. Olha a inteligência que você é, olha o sucesso que você é, apesar de qualquer coisa. Então, se tem algo que você pode fazer, é aprender a silenciar mais, a ouvir essa voz que inevitavelmente permeia cada célula do seu corpo. Essa sabedoria, esse conhecimento infinito, essas bênçãos dessa consciência cósmica, dessa inteligência universal, é ouvi-la. E para isso, equilibre o fazer com o ser, por exemplo, praticando meditação. Uhum. Então, a meditação eu vejo como uma ferramenta extraordinária para você aquietar essa barulheira da mente do fulano, que você está, que não é o que você é, ou da fulana, que você está, não é o que você é, e permitir neste silêncio aflorar. O silêncio, ele é de aceitação. E o silêncio de aceitação é o que abre espaço para o novo, é o que faz milagres. Senão você continua repetindo o passado no futuro. Então, aquietar através da meditação, essa mente barulhenta, e permitir, através desse silêncio, esse fluxo dessa sabedoria infinita, eu vejo que permite você, todos nós, sermos a melhor versão de nós mesmos. Que é quando a gente sai meio de lado aquela identidade que resiste, que não quer, que cheia de desejo, cheia de coisa. Deixa ela meio de lado, mais quietinha, diminui ela, dá menos alimento para ela e alimente mais essa centelha divina que você tem dentro do seu coração. Sensacional. Sensacional. Nunca saí tão convencido de fazer meditação como, que bom. Como depois, entre outras tantas coisas, depois do nosso papo aqui, que passou muito rápido. Nossa, a gente está conversando rápido, né? há um tempão e foi... Olha que beleza. Eu tenho mais umas 45 perguntas, mas vamos ter que talvez gravar um próximo já, talvez nesse domo, da próxima vez, do domo de LED. Isso, já, domo de LED, hein? Himalaia ali ao fundo. Nossa, esse domo de LED aí que o Luiz Alexandre, né? Que o Luiz Alexandre vai fazer para nós. Você imagina, lá vai ser um dos pontos turísticos mais procurados no Brasil, que é um lugar que você vai, que você aprende, que você sente, que você se emociona, que você tem ali aula com os maiores mestres da ancestralidade em tempo real.
esclarecendo dúvidas, tocando o seu coração, te Que emocionando coisa. e te elevando. Ele é animado, ele vai ligar para Ah, você vambora. amanhã cedo. Muito bacana. Eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui. Acho que foi sensacional. Acho que para a gente aprender, tenho certeza que todo mundo curtiu muito e sensacional. Gostaria, as portas estão abertas para tê-lo aqui novamente, Muito Dr. obrigado. Fábio. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui também, um prazer. Acho que é o que você falou, né? Essa persona do Fábio, o papel do Fábio é gostar muito de trazer o conhecimento que eu recebo. E eu recebo de graça e passo de graça. Não escondo o pulo do gato, não. Então é uma alegria para mim esse convite, poder trazer um pouco desse conhecimento para os seus ouvintes aqui. Espero que seja útil. Põe em prática. Sem dúvida. Né? E fica o convite, a gente faz imersões também, né? Então, essas imersões que a gente faz, são muito interessantes porque são 3 dias que a gente fica junto com a turma, ensinando a meditar, meditando junto, trazendo conteúdos, trazendo espiritualidade, que na verdade não é só conteúdo, é experiência. Ótimo. Né? Então, sempre fica esse convite aí, tá no meu Sem dúvida. Instagram. Vamos colocar todos aqui na descrição do vídeo. Por favor, coloque, porque é uma oportunidade muito especial de viver isso que nós conversamos aqui da espiritualidade na prática. Sem dúvida. Consciência da espiritualidade. Muito bacana, muito obrigado. Você é um super sucesso à brasileira. Obrigado pela sua Gratidão. presença, Dr. Fábio. Beijo para todos. Falei para ficar até o final que o episódio tá sensacional. É daqueles que vale a pena voltar e assistir de novo esse episódio. Tem muitas lições aqui. Foi uma consulta, né? Uma consulta de quase 1h30 que a gente está conversando aqui. Obrigado, pessoal. Deixe aqui os seus comentários, compartilhe. Nos vemos no próximo episódio. Valeu.